Que a graça do Senhor Jesus possa invadir a sua vida, mulher. Que privilégio estar aqui nesse chá virtual para falar ao seu coração. Eu agradeço a Dandan pelo convite e me sinto muito feliz em poder compartilhar de uma mulher da Bíblia com você, para que de uma forma prática nós possamos extrair a essência dessa história e que isso possa nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa família. Eu gostaria de ler com você um trechinho para começarmos a história e logo você vai saber qual a mulher que nós vamos falar. E essa história está em 1 Samuel 25, verso 10. Mas antes de ler esse verso, quero contextualizar o que está acontecendo aqui. Então Davi, ele estava fugindo de Saul, e Davi, ele estava ali como um muro de proteção para Nabal. Ele estava com 600 homens. E quando acontecia isso, a pessoa com que estava ali com aquele muro protegendo, porque muitas pessoas roubavam, mas quando você tinha aquele muro de proteção, você estava agradecido. Então, geralmente, quando eles pediam a comida, a pessoa dava. E Davi, então, pede um dos seus ali ajudantes para descer e pedir comida para Nabal. Davi tinha certeza que Nabal daria. Mas quando o servo de Davi chega e fala para Nabal, Nabal era um homem indolente, insolente, um homem que não pensava. E ele diz assim: quem é Davi? Um fugitivo? Não vou dar minha comida. A comida é para os meus tosqueadores. E o servo de Davi sobe e a confusão está armada, porque ele chega para Davi e diz: ei, Davi, Nabal está dizendo que você é um fugitivo, e vai falando tudo, porque às vezes, à medida com que você passa o que você recebe, você cria o quê? Um caos. Vamos orar antes de nós lermos a palavra do Senhor? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, vamos entrar numa história e que o Senhor, o Espírito Santo, possa derramar sobre nós o conhecimento e que o Senhor fale através dessa serva as suas filhas nesse chá virtual, Pai. Encha-me do teu Espírito Santo e que não seja Cesiane a falar, mas que seja o teu Santo e bom Espírito. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler 1 Samuel 25, verso 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do Senhor. Então ele está dizendo foge, porque chama Davi de fugitivo. E quando esse servo de Davi chega e fala para Davi: ei, Davi de Nabal disse que você é um fugitivo. Davi se ira. E Davi diz assim: 400 homens desçam comigo e nós vamos destruir a casa de Nabal. A confusão estava armada. E ele diz: vão descer e vão destruir a casa de Nabal. E agora 200 homens ficam aqui no acampamento. Agora um servo de Nabal viu toda aquela confusão, mas sabia que ele tinha uma mulher sábia. E ele vai até Abigail. E ele fala com Abigail o que está acontecendo. Abigail, imediatamente, ela toma uma atitude. Porque ela é uma mulher que ela cuidava do lar, ela era submissa ao marido quando ele era Deus. E Abigail vai nos ensinar, mulheres, lições preciosas. E então, sabe a mulher virtuosa? Essa é uma mulher virtuosa na prática. E agora, Abigail, você percebe que ela tem o controle da casa, que ela tem o controle da comida, que ela tem o controle dos servos. Então era uma mulher ativa, que tinha o controle de tudo. E nós precisamos ter o controle de tudo. Então aqui você vai ver no verso 18, que diz assim: então Abigail apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas, 200 pastas de figos passados e pôs sobre o jumento. Ela pega alimento? Pouco alimento? Não, ela pega muito, porque ela tinha um controle.
Ela tinha o controle. E você vê que o marido dá uma ordem e você vai ver que a Abigail dá outra ordem. Porque ela quer nos ensinar que nós primeiro precisamos ser submissas a quem? A Deus. Que nós somos guerreiras da nossa casa. Então veja aqui, e disse aos seus moços, então ela tinha o controle dos servos, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, eis que vos chegarei de perto, e eis que vos seguirei de perto, e porém não declarou nada ao seu marido Nabal. Então essa mulher, ela dá uma ordem para os servos e ela diz, olha, eu vou seguir vocês de perto. Sabe por que ela estava seguindo? Porque ela precisava do melhor momento. Mulheres, nós precisamos entender o melhor momento para todas as coisas. E quando ela encontra o melhor momento, veja o que acontece. Então os seus servos estão indo, chegam diante de Davi e ela encontra o melhor momento. Verso 25. Meu Senhor, e agora quando ela chega diante de Davi, ela se ajoelha, ela se humilha, e ela diz, meu Senhor, agora, não, verso 23, desculpa primeiro. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou e sobre o rosto diante de Davi se inclinou em terra. Então veja no verso 23, desculpa porque eu li o 25, né? Nós vamos ler o 23 primeiro. Então quando ela viu Davi, ela se prostrou, ela se humilhou. Então sabe quando a gente chega para alguém com arrogância, com petulância, a gente já o quê? Cria uma barreira. Mas ela já chega em humildade, ela já se humilha. E ali ela dá o primeiro quebrantamento no coração de Davi. Agora vamos para o verso 25. E agora ela diz, meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Aí ela diz assim, ó, porque tal é ele, tal qual o nome. Nabal, o seu nome é loucura, e a loucura está nele. E a tua serva não vi os moços do meu senhor que enviaste. Sabe o que a Abigail faz? Ela tira a culpa do marido dela e coloca nela. Mas Abigail era culpada? Não, mulheres, não. Mas ela tira a culpa do marido para que ela possa ter o controle dessa situação. Ela tira a culpa do marido e coloca nela. Por quê? Porque o marido era um petulante e jamais pediria perdão. Mas ela coloca a culpa nela porque ela é humilde e vai pedir perdão para ele. Porque ela sabia que Davi estava descendo com 400 homens que podiam destruir a família dela. Mas ela é uma guerreira do seu lar. Ela não é guerreira de si mesma. Porque ela poderia ficar lá e ver a destruição. Mas ela não faz isso e nós não fazemos isso porque nós amamos nossa família. E ela vai lá e se humilha. E ela diz agora no verso 26. Agora, pois, meu Senhor, que vive o Senhor e vive a tua alma. Então agora ela está o quê? Enaltecendo Davi. Fazendo exatamente o contrário do que o marido fez. E ela diz assim, ó. E vive a tua alma. E vive o Senhor que te impediu de vires com sangue. E de tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, que procuram mal contra ti. Então olha, todos que forem contra você, Davi, que o Senhor te livre. E ela está dizendo o quê? Ela está dando uma bênção para Davi. E é muito lindo. Sabe Davi nesse momento? Davi não entende nada, porque Davi está irado. Davi quer ir lá, destruir a família de Nabal. Chega a mulher de Nabal e diz que a culpa não é dele, que a culpa é dela. Davi, sem dar uma palavra ainda, essa mulher agora vai dar uma repreensão severa em Davi. Mas uma repreensão severa com muita classe. Primeiro, ela levanta Davi, ela coloca ele como rei, ela tem ele como um rei. Veja o que acontece. Agora no verso 28, ela diz assim, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão,
porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem achado mal em ti todos os dias. Ela diz: ei, Davi, se você descer e destruir minha família, destruir a casa de Nabal, você está guerreando as suas guerras, porque o seu orgulho está ferido. Ei, Davi, você não é guerreiro de si mesmo, você é um guerreiro do Senhor. Então veja a repreensão severa que essa mulher dá em Davi. E Davi ali, ele para pensar, porque Davi era um homem de Deus. E ele disse: olha, se eu descer e destruir essa casa, eu estou guerreando as minhas guerras. Quando o Senhor diz para que nós possamos dar uma face, bateu, dá a outra face, será que o Senhor está dizendo assim, ó, seja esbofeteado? Não, não é isso. Isso é uma figura de linguagem. O Senhor está dizendo assim: ei, quando você for ofendido, não leve em consideração a ofensa. Então, mulher, quando o seu marido, e se alguma vez o seu marido te chamou de tola, de burra, ou de alguma coisa, de alguma palavra chula, você é isso? Não. Então, o que o Senhor está dizendo para você? Filha, não leve em consideração o que o seu marido diz, porque você não é guerreira de si mesmo, você é uma guerreira do Senhor. Mulheres, nós somos guerreiras do nosso lar, nós não somos guerreiras do nosso ego. Sabe, eu vivi momentos difíceis no meu casamento, mas se eu tivesse deixado o meu orgulho falar alto, eu não estaria casada, a minha família não estaria salva. Mas eu me humilhei e eu guerreiei, porque eu sou uma guerreira do meu lar. Eu guerreiei pelo Senhor na minha casa e o Senhor venceu. O Senhor quer te usar, mas você não pode ter o seu orgulhinho ferido. Sabe, nós somos muito sentimentais, mulheres, às vezes. Uma coisinha que nós precisamos entender, que nossa luta não é contra sangue nem carne. Nossa luta é contra principados e potestades. São com eles que nós estamos lutando. Muitas vezes não é contra o nosso marido, mas é contra as potestades que entram nele. Porque ali o mal entra e começa a falar para nos insultar. E se a gente fica toda feridinha, o que vai acontecer? O mal vai vencer. Mas se a gente entender, olha, eu não sou guerreira de mim mesma. Ele está falando, mas não é ele quem está falando. É o maligno que está nele. Então você vai dizer: eu não vou levar em conta essa ofensa. Eu não vou. E eu passei a não levar em conta as ofensas. Eu passei a orar e eu vi o meu lar sendo transformado. Porque quando você não faz justiça com a sua mão, o Senhor faz por você, mulher. O Senhor faz pela sua família. E essa mulher então dá uma repreensão severa em Davi, porque ela diz: ei, Davi, você não é guerreiro de si mesmo, Davi. Você é um guerreiro do Senhor, Davi. Porque Nabal te chamou de fugitivo. Porque Nabal falou aquelas coisas. E se você descer para matar nossa casa, você está guerreando suas guerras. É o seu orgulho que está ferido, Davi. E você vai lá pelejar. Agora, vamos continuar essa história. Depois você leia essa história inteira, porque essa história é tremenda. Agora eu quero que você vá para o verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então agora o rei chama ela de bendita. Davi entendeu tudo o que ela disse. E agora veja o verso 33. E bendito o teu conselho. Você imaginou num contexto desse, onde as mulheres não tinham voz, um rei dizer: bendito seja o teu conselho, mulher. E ele diz assim, ó, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Então Davi entendeu: eu não sou guerreiro de mim mesmo, eu sou um guerreiro do Senhor. E se eu descer e destruir a casa de Nabal, eu vou estar guerreando a minha guerra. E eu não sou guerreiro de mim mesmo. Agora veja o verso 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês que aqui tenho dado ouvido
a tua voz e tenho aceitado a tua face. Sabe por que Davi fala, eu tenho aceitado a tua face? Porque se Davi não aceitasse a face daquela mulher, aquela mulher seria morta. Ninguém podia ir diante de um rei sem ser convidado. Lembra da história de Esther? É a mesma coisa. Mas Davi aqui diz, eu aceitei a tua face, mulher. Que lindo, né? Que profundo. Agora você quer uma lição mais profunda ainda, mulher? Vamos para o verso 36. E Davi ali então entrega. Essa teria que ter sido a única mulher de Davi. Davi tinha que ter casado só com Abigail e ter ficado casado só com ela. Essa é uma mulher virtuosa na prática, uma mulher sábia. E aqui veja o verso 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como de rei, e o coração de Nabal estava alegre, e nele já estava muito embriagado, pelo que ela não deu a entender coisa alguma, pequena e nem grande, até a luz da manhã. Qualquer uma de nós teria chegado em casa e falado, ei Nabal, seu louco, Nabal, você quase destruiu nossa família, se não fosse eu, Nabal, que tivesse ido e feito isso, Davi teria destruído nossa família. Mas aquela mulher chegou em casa e viu que não era o melhor momento. Essa mulher sabe o melhor momento. Ela soube o melhor momento com Davi e agora ela sabe o melhor momento para falar com seu marido. E ela não dá a entender ele coisa alguma, nem pequena e nem grande, de nada. Ela não fala nada. Ela espera ele ficar livre do álcool. Qualquer uma de nós chegaríamos e teríamos colocado banca, mas ela não faz isso. Veja o que acontece no verso 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou como de pedra, porque ela soube a hora certa de falar. Aquilo impactou Nabal. Nós precisamos saber a hora certa. Sabe qual que é muitas vezes os nossos problemas? Não sabemos a hora certa de falar. Você pode ter razão, mas se você não sabe a hora certa de falar, se é a hora que ele está irado, não adianta você falar. Você pode estar certa, mas ele não quer saber. Agora, se você souber o melhor momento para falar, aí Deus vai te usar. E agora, veja o verso 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. Sabe, essa mulher soube a hora certa de falar. Uma mulher sábia, uma mulher que tinha o controle da sua casa, uma mulher que tinha o controle da sua família, uma mulher totalmente temente a Deus. Mulheres, só que esta mulher, o principal que ela nos ensina é que nós não somos guerreiras de nós mesmos, que nós somos guerreiras do nosso lar, nós somos guerreiras do Senhor. Mulher, pare de se sentir ofendida por qualquer coisa. O mal quer destruir sua família. O mal quer acabar com o seu casamento. E às vezes você deixa coisas tão pequenas se tornarem tão grandes. E você faz dessa coisa tão pequena uma tempestade. Aprenda. Você não é guerreira de si mesmo. Você é guerreira do Senhor. Isso salvou o meu casamento. Isso pode salvar o seu casamento. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Porque o Senhor, Ele me usa hoje para dizer para você: filha, você não é guerreira de si mesmo. Pare de deixar o seu orgulho ferido. Seja guerreira do seu lar. Seja guerreira dos seus filhos. Seja guerreira da sua família. Seja guerreira do seu marido. Se preciso for, tire a culpa dele e coloque em você. Como essa mulher fez. Louvado seja Deus pela vida dessa mulher que nos ensinou a sermos guerreiras do nosso lar. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua companhia, abrindo a Tua Bíblia e aprendendo sobre essas mulheres da Bíblia que são tão preciosas e nos ensinam coisas tão profundas. Pai, abençoe cada mulher desse chá virtual. Abençoe, Senhor, a organizadora desse chá.
que o Senhor possa derramar sobre todas elas bênçãos sem medidas dos altos céus. Derrama, Senhor, sobre cada membro da família delas o Teu Santo Espírito, e que a família delas possam ser salvas, porque elas a partir de hoje não guerrearão a sua vida, o seu ego, mas elas serão guerreiras do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.